Meu nome é Arena. Tenho 28 anos e sou enfermeira sênior em uma unidade de trauma pediátrico. Até o ano passado, ainda acreditava que a lealdade significava algo. Achava que a família deveria ser um refúgio, não um campo de batalha estratégico. Pensava que o amor era construído, não emprestado. Estava errada nas 3 hipóteses. Se alguém me dissesse, 1 ano atrás, que minha irmã mais velha não só roubaria o homem com quem eu planejava me casar, mas teria a ousadia de me enviar um convite de casamento endereçado à mão, talvez eu teria rido amargamente. Mas teria rido porque esse tipo de traição pertence a livros, não à vida real. Certamente não à minha. Mas ali estava eu, sozinha na minha cozinha, segurando um grosso envelope de marfim entre os dedos, lendo os nomes caligrafados das 2 pessoas que haviam destruído minha vida. Jessica Carr e Trevor Alden. A cerimônia seria realizada 4 meses após o casamento que eu havia planejado. Mesmo vinhedo, mesma data. Inicialmente, joguei o convite no lixo. Depois, o retirei. Então, ri alto e, de repente, o tipo de riso que rasga sua garganta ao sair. Não fui ao casamento para causar uma cena. Mas o que aconteceu lá? Falou mais alto do que eu jamais poderia. Trevor e eu estávamos juntos há 3 anos. Ele era um advogado de defesa. Inteligente, bem cuidado, o tipo de homem que carregava uma maleta de couro e o fazia sentir como se estivesse sendo interrogado mesmo quando ele apenas perguntava como foi seu dia. Ele tinha um charme polido, e eu o confundi com estabilidade. Nos conhecemos por amigos em comum, namoramos constantemente e, eventualmente, moramos juntos. Para todos os outros, parecíamos a imagem de um casal bem equilibrado. Eu trazia calma, ele trazia ambição. Eu gerenciava o caos em uma sala de emergência. Ele discutia com juízes para ganhar a vida. Nós funcionávamos. Pelo menos eu pensava que sim. Jessa, minha irmã, era o tipo de pessoa que as pessoas observavam quando ela entrava em uma sala. Ela tinha cabelos longos e loiros que caíam em ondas descuidadas, olhos azuis grandes demais para serem confiáveis e um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Nossa família sempre a perdoou. Não importava a mentira, a bagunça ou as consequências. Essa é a Jessa, diziam eles, como se isso justificasse tudo. Quando Trevor e eu nos casamos, ela reagiu exatamente como eu esperava. Extremamente animada, me abraçando muito forte, depois me puxando para perto para sussurrar. Você sempre escolhe os chatos. Talvez este realmente te mantenha acordada. Lembro-me de rir, descartando. Jessa sempre foi o caos para minha ordem, a faísca para meu silêncio. Achei que ela estava brincando, mas então vieram as pequenas coisas. A maneira como ela ria muito alto das piadas dele. A maneira como o olhar dele demorava meio segundo a mais quando ela entrava na sala. Uma quinta-feira, cheguei em casa cedo e os encontrei em nosso apartamento. Apenas os 2, bebendo vinho como se fossem velhos amigos sem pressa de se explicar. Ela disse que parou para devolver um livro. Ele disse que ela apenas ficou para uma taça. Os sorrisos deles estavam tensos demais. Naquela noite, Trevor ficou quieto. Ele não me tocou. Não perguntou como havia sido meu turno. Apenas sentou-se no sofá, mexendo em seu telefone como se o resto do mundo fosse mais interessante do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Nas semanas seguintes, aquele espaço entre nós aumentou. Seu telefone se tornou uma extensão permanente de sua mão. Ele fez mais viagens de fim de semana para o trabalho. Quando eu fazia perguntas, ele ficava na defensiva, me acusando de ser paranoica, ciumenta, insegura. Comecei a duvidar dos meus próprios instintos. Comecei a me dizer que estava ficando louca, até que uma noite ele olhou para mim do outro lado da mesa da cozinha e disse: Acho que precisamos de um tempo. Eu simplesmente não sinto mais o mesmo. Não houve briga, nenhum incidente, apenas silêncio. E então ele foi embora. 2 semanas depois, o lado do armário dele estava vazio. A chave estava no balcão. O apartamento parecia oco, como se tivesse sido esvaziado enquanto eu não estava olhando. Fui trabalhar. Sorri para os pacientes. Anotei medicamentos. Não comi muito. Também não falei muito. Ninguém sabia o que dizer para mim. E eu não sabia como pedir ajuda. Mantive tudo dentro de mim até o dia em que vi a foto. Estava no story do Instagram de Jessa, desfocada, tirada em algum bar barulhento. Ela sorrindo como se tivesse ganhado algo. E ao lado dela, Trevor,
com o braço em volta dos ombros dela e a mão inconfundivelmente em sua coxa. Meu estômago se revirou. Olhei para aquela foto como se ela tivesse dentes. Mandei uma mensagem para ela, sem resposta. Liguei direto para a caixa postal. No dia seguinte, ela me bloqueou. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Flutuei por eles como se meu corpo ainda estivesse aparecendo, mas minha mente ainda não tivesse se recuperado. Não contei aos meus pais. Não contei a ninguém. O que havia para dizer? Que minha irmã e meu noivo haviam silenciosamente queimado minha vida enquanto eu estava ocupada dobrando roupa e acreditando nas pessoas. Mesmo que eu tivesse dito em voz alta, quem teria acreditado em mim? Em vez disso, continuei seguindo em frente. Acordar, ir trabalhar, cuidar de crianças doentes, ser útil, ser invisível. A única vez que senti algo próximo do real foi durante um código azul, quando tudo estava alto e urgente e não havia espaço para a dor. Foi assim que conheci Graham Maddox. Ele era um cirurgião de trauma que estava em nosso hospital, substituindo um de nossos regulares que estava de licença paternidade. Eu o vi pela primeira vez durante uma emergência noturna. Ele era calmo, cirúrgico em sua precisão, quieto mas imponente. Suas mãos nunca tremeram. Seus olhos nunca se desviaram. Não pensei muito nisso a princípio. Não havia espaço no meu cérebro para admiração, muito menos interesse. Mas ele começou a aparecer nos mesmos elevadores, nos mesmos refeitórios, nos mesmos locais de café após o expediente. Ele não era charmoso como Trevor tinha sido. Ele não elogiava as pessoas para obter algo em troca. Ele ouvia atentamente, e quando falava, era como se cada palavra tivesse sido testada quanto ao valor antes de ser dita. Começamos com pequenas coisas, café compartilhado, pequenas caminhadas até o estacionamento. Parecia fácil. Sem esforço. Sem jogos. Uma noite, acabamos conversando por 2 horas no meu carro, apenas sentados no estacionamento do hospital com a porta ainda fechada. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar sem me quebrar. Eventualmente contei tudo a ele, não de uma só vez, mas em partes. O pedido de casamento, a traição, a foto e depois o convite. Lembro-me de mostrar a ele, esperando que ele risse ou parecesse desconfortável. Mas ele não riu. Ele apenas estudou o envelope como se fosse um prontuário e então disse: "Vamos." Pisquei. "O quê?" "Para o casamento", disse ele simplesmente. "Você merece ser vista. Deixe-os perceber o que eles desistiram." Balancei a cabeça. "Essa não sou eu." "Não", disse ele. "Mas é quem eles pensam que você não é. Talvez seja a hora de eles verem que estavam errados." Não respondi imediatamente. Mas naquela noite, enquanto escovava os dentes e olhava para meu reflexo cansado no espelho, soube que ele estava certo. Eu não iria a esse casamento para buscar vingança. Eu ia porque queria me tirar do papel que eles haviam escrito para mim. Eu não era mais a irmã silenciosa em segundo lugar. Então, respondi sim. As semanas seguintes foram calmas, intencionais. Escolhi um vestido de seda azul marinho que me fez sentir como se eu pertencesse à minha própria história novamente. Graham mandou fazer seu terno sob medida, não porque se importava com aparências, mas porque acreditava em honrar o momento. Não ensaiamos nada, não planejamos drama. Íamos apenas aparecer, entrar, sentar, não dizer nada. Mas, às vezes, o nada fala volumes. O vinhedo era exatamente como as fotos que eu havia salvo na minha pasta de planejamento de casamento. Fileiras de cadeiras brancas dispostas em perfeita simetria, roupas de linho branco flutuando sob o suave vento da Virgínia e um arco floral que deve ter custado mais que meu aluguel. Tudo gritava elegância planejada. Chegamos propositalmente atrasados. A cerimônia já havia começado. Um quarteto tocava sob a sombra de antigas árvores de carvalho. Os convidados viraram a cabeça levemente enquanto seguíamos pelo corredor lateral, sussurros nos seguindo como perfume. Graham se moveu com confiança silenciosa, uma mão apoiada em minhas costas. Ele não olhou para os lados. Ele não precisava. Senti todos os pares de olhos, no entanto. Não me assustei. No altar estava Jessa, toda rendas e arrogância, radiante em um vestido que provavelmente vinha com sua própria hashtag no Instagram. Seu cabelo loiro estava preso em um coque suave, maquiagem impecável. Ela parecia que pertencia a uma revista de noivas. Trevor estava ao lado dela, polido, mas pálido, com a mandíbula cerrada. Eu reconheci aquele olhar.
Era o mesmo que ele tinha quando sabia que estava perdendo um caso. Na metade do discurso eficiente, Jessa fez o que Jessa sempre fazia. Ela tornou tudo sobre ela. Virou-se para os convidados, interrompeu sem hesitação e pegou o microfone. Só quero dizer algo rapidamente antes de trocarmos os votos, disse ela, sua voz animada, os olhos varrendo a multidão até que pousaram em mim. É engraçado, realmente. Trevor, na verdade, pediu minha irmã em casamento primeiro. Acho que eu era a pessoa certa o tempo todo. Uma onda de risos, nervosa, desconfortável. Senti meu rosto corar. Não de vergonha, mas de quão previsivelmente pequeno era o momento dela. Antes que eu pudesse reagir, Graham se levantou. Nenhum gesto dramático, nenhuma voz alta. Ele simplesmente endireitou seu paletó, deu um passo à frente e disse com clareza calma. Na verdade, sou a atualização dela. O silêncio não foi constrangedor. Foi cirúrgico, afiado, limpo, como se o ar tivesse sido cortado. Cabeças viraram. Alguém ofegou. Uma mulher na segunda fila sussurrou. Oh, meu Deus! Quando a percepção atingiu, eles o viram não apenas como o homem ao meu lado, mas como Graham Maddox, o nome Maddox, aquele gravado nas alas do hospital e nos prédios da universidade, um nome que carregava legado. O sorriso de Jessa desapareceu. Trevor parecia ter esquecido como respirar. Até mesmo o eficiente parecia inseguro se deveria continuar. Graham sentou-se ao meu lado novamente, pernas cruzadas, expressão neutra. Eu não disse uma palavra. Eu não precisava. Aquele momento, simples, preciso, causou mais danos do que qualquer ataque de raiva jamais poderia. Era o tipo de coisa que as pessoas sussurrariam por anos. Jessa tentou se recuperar. Ela riu, um som forçado, e disse algo sobre a família ser imprevisível. Sua voz rachou e ela apressou seus votos, evitando contato visual. A cerimônia chegou ao fim sem brilho. Houve aplausos educados, mas a maioria dos convidados continuou olhando para a nossa fileira. Ela me convidou para ser humilhada. Em vez disso, ela me deu um palco. A recepção estava super decorada e decepcionante. Lustres de cristal pendiam acima de mesas sobrecarregadas por arranjos florais tão densos que bloqueavam o contato visual. Um trio de cordas tocava versões clássicas de músicas pop, mas ninguém parecia estar ouvindo. Eles estavam muito ocupados nos observando. Eu estava sentada em uma mesa no canto mais distante ao lado de um primo distante e uma mulher que continuava pronunciando meu nome errado. Graham não se importou. Ele sentou-se ao meu lado em silêncio, bebendo vinho e examinando a sala como se estivesse fazendo uma auditoria. Os brindes começaram. A dama de honra de Jessa gaguejou algo sobre lealdade e destino. O padrinho de Trevor fez uma piada sobre segundas chances que provocou o tipo de riso que as pessoas oferecem quando não sabem o que mais fazer. Durante todo o tempo fiquei em silêncio, mas pude sentir os olhares. Eu não era o espetáculo secundário que eles esperavam. Eu era o ponto de virada ao qual eles não conseguiam parar de voltar. Então, quando a música mudou para uma dança lenta, Graham pegou minha mão. Movimentamo-nos pela pista de dança sem pressa pela primeira vez em muito tempo. Não me senti como uma sombra da história de outra pessoa. Me senti vista, real, completa. Foi então que Trevor se aproximou. Ele não veio diretamente. Ele ficou perto do bar, olhou para nós e, eventualmente, atravessou a pista até onde dançávamos. Posso falar com você? Perguntou ele. Olhei para Graham. Ele fez um aceno de cabeça e recuou. Trevor me levou para um canto quieto perto da saída. Ele não falou a princípio, apenas olhou para mim como se estivesse vendo uma versão minha que ele nunca se dera ao trabalho de notar. Você parece diferente, disse ele finalmente. Estou. Ele se moveu com jeito. Eu não pensei que você viria. Quase não vim. Eu sei que as coisas aconteceram rápido com a Jessa, disse ele com os olhos baixos. Eu não queria te machucar, mas te machuquei. Sinto muito, disse ele, por como lidou com tudo. Você não merecia isso. Eu acreditei que ele quis dizer isso naquele momento, mas também sabia que não importava. Você poderia ter sido honesto, eu disse. Você não precisava mentir. Você poderia ter ido embora limpo. Ele acenou lentamente com a cabeça. Eu sei, mas saber não foi o suficiente. Ele não estava ali para pedir perdão. Ele estava ali para reescrever seu papel na história, para fingir que sempre teve integridade. Virei-me sem dizer mais nada. Graham já estava esperando perto das portas do jardim.
Voltei para ele, meus saltos clicando com propósito. Atrás de mim, Trevor permaneceu nas sombras, ainda tentando entender o que havia perdido e por que não conseguia recuperá-lo. O resto da noite foi como uma apresentação cansativa. Os convidados beberam demais. Jessa voou entre as mesas, seu sorriso mais forçado a cada volta. Trevor desapareceu por longos períodos. Em um determinado momento, eu os vi sentados em extremidades opostas da mesa dos noivos, quase sem falar. Não foi um colapso. Foi pior. Foi indiferença. Graham e eu ficamos mais uma hora. Conversei com primos que não via há anos, ri com pessoas que não conheciam a história de fundo e observei de longe o conto de fadas se desfazendo lentamente. De vez em quando, alguém perguntaria a Graham o que ele fazia, e no segundo em que ele respondia, o tom da conversa mudava. Seu nome carregava peso. Peso silencioso e inconfundível. Jessa percebeu. Ela olhou mais de uma vez. Uma vez ela até deu alguns passos na minha direção, como se quisesse dizer algo, mas parou, virou e foi embora. Talvez ela sentisse que o poder havia mudado. Ou talvez ela soubesse que nada do que ela dissesse mais teria efeito. Finalmente, nós fomos embora. O manobrista trouxe o carro de Graham, e enquanto nos afastávamos do vinhedo, soltei uma respiração que não percebi que estava prendendo por meses. Graham olhou para o lado, mas não disse nada. Ele não precisava. O silêncio disse tudo. As ondas começaram uma semana depois. Não recebi notícias de Jessa. Nem uma mensagem, nem uma postagem passivo-agressiva. Mas recebi notícias de outra pessoa, uma associada do escritório de advocacia de Trevor. Ela enviou um e-mail educado, dizendo que esperava que eu estivesse bem, e depois acrescentou quase como uma nota de rodapé. Houve muita conversa aqui desde o casamento. Aparentemente, o nome de Graham causou um alvoroço. Vários clientes de Trevor eram doadores de longa data da família Maddox. Correu a notícia de que a ex no casamento não era apenas uma mulher magoada. Ela tinha aparecido com alguém poderoso, imponente e claramente desinteressado em ficar quieta. Não demorou muito para que os sussurros se tornassem rumores. Eu não os comecei, mas também não os corrigi. Que Jessa havia cortejado Trevor antes de nosso término. Que ela planejou o casamento para ofuscar o meu. Que ela me convidou para se gabar e acabou humilhada. Quanto mais as pessoas falavam, mais a imagem de Trevor se desmoronava. Os clientes recuaram. Seu escritório começou a questionar seu julgamento. E assim, a reputação que ele tanto trabalhou para construir começou a se fragmentar. 6 semanas depois, meu telefone tocou tarde. O nome de Jessa acendeu a tela. Deixei tocar. Então, no último segundo, atendi. Alô? Ela hesitou. Sou eu. Eu não falei. Preciso falar com você, disse ela, sua voz fina. Ele está deixando Trevor. Ele se mudou, levou tudo. Ele disse que eu o empurrei para isso, que eu o usei para chegar até você. Ele disse que nunca quis se casar comigo. Ainda assim, fiquei quieta. Ele me culpa por tudo, pelas consequências, pela empresa, pelo casamento. Reclinei-me no sofá, o telefone pressionado contra meu ouvido. Ela parecia crua, desfazendo-se. Eu não pensei que acabaria assim. Lá estava. Não remorso, arrependimento. Sinto muito que você esteja machucada, eu disse finalmente. Não foi perdão, mas foi mais do que ela merecia. Você acha que poderíamos conversar? De verdade? Talvez tentar de novo? Respirei fundo. Você não queria uma irmã, Jessa, eu disse. Você queria um palco. Então desliguei. 2 meses depois, Jessa voltou para nossa cidade natal. Ela conseguiu um emprego como garçonete em um café perto da Interestadual. Começou um canal no YouTube sobre como se curar de relacionamentos tóxicos. Nunca passou de 50 visualizações. As pessoas de nossa cidade a mencionavam às vezes. Diziam que a viram, quieta, cabelo preso, sorrindo demais. Apenas acenei educadamente. Eu não tinha interesse em revisitar o drama em torno do qual ela construiu sua identidade. Quanto a Trevor, ele deixou a empresa em silêncio, tentou abrir seu próprio escritório, mas sem os clientes ou conexões certos, nunca decolou. Da última vez que ouvi falar, ele se mudou para Atlanta. Ele ligou uma vez. Eu não atendi. Graham e eu não apressamos nada. Depois daquela noite, ambos sabíamos que não estávamos construindo algo a partir de reação ou dor. Estávamos apenas vivendo. Viajamos, cozinhamos,
criamos espaço para o silêncio um do outro. 1 ano depois, ele pediu minha mão em casamento. Sem fogos de artifício, sem grandes declarações, apenas uma tranquila manhã de domingo, café no fogão, luz do sol penetrando pelas persianas. Ele disse: "Você quer fazer isso para sempre?" E eu disse: "Sim." Casamos em um jardim em Asheville. 30 convidados, sem discursos, sem orquestras, apenas risos, reais e não encenados. Meus pais estavam lá, alguns amigos e ninguém que sentisse a necessidade de brindar as segundas chances. Ninguém tentando vencer. Essa era a diferença. Por muito tempo, achei que o silêncio era fraqueza. Que deixar as pessoas passarem por cima de você e não dizer nada o tornava pequeno. Mas agora eu entendo. Há poder na quietude. Em ir embora sem incendiar a sala. Em deixar as pessoas se destruírem enquanto você se reconstrui. Jessa não venceu. Trevor não venceu. Eles acabaram exatamente onde sempre estiveram, caçando o holofote de outra pessoa, confundindo atenção com afeição. E eu também não venci. Eu apenas fui embora, inteira.